Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. Quero pedir para você, neste dia 4 de agosto, dia do Cura d'Ars, São João Maria Vianney, dia do Padre, um dia especial, que você agora se inscreva no canal, curta esse vídeo e acompanhe esse bate-papo, porque vai ser sensacional, eu tenho certeza, e por isso chamei, convidei. E graças a Deus, porque se você não sabe, os padres são ocupados, muito ocupados. Eles têm um horário, eles não têm horário de expediente igual o nosso, né? É diferente. E isso é muito sério. Por quê? Porque talvez muitos irmãos não sabem, já vou começar o bate-papo aqui, padre. Mas, assim como os pais dormem e acordam pais, os padres dormem e acordam padres. Né? Não é uma profissão, é uma vocação. Mas nós vamos entender, vamos perguntar para quem vive isso. Padre José Cosme, muito obrigado por ter vindo, a sua bênção e uma boa noite. Tamo junto. Boa noite, Leandro. Boa noite aí a todo mundo que vai passar aqui por esse canal. E não se esqueça que ele disse aí para você curtir o canal, espalhar também aí este vídeo compartilhando. É uma alegria estar aqui neste canal, Acese Catequese. Aceitei o convite, fico muito feliz e gosto de falar da minha vocação, do meu chamado. E espero que seja um momento, né? Dia 4 de agosto, um mês todo especial. Já começamos no primeiro domingo rezando pela vocação sacerdotal, depois vem hoje, dia 4, onde a gente celebra com alegria o dia de São João Maria Vianney, e obviamente ele vai nos ensinando a ter sempre este zelo, esse carinho também pela vocação. Então, fiquei muito feliz, estamos aqui e vamos responder aquilo que Deus suscitar aqui nos nossos corações. E você que tem muitas curiosidades aí sobre a vida de um padre, já vai ficar aqui algumas dicas, né, da minha vida, né? Não que todo padre seja igual a mim, não. Mas como ele mesmo disse, a gente acorda, dorme, anda, caminha, faz uma coisa ou outra, sempre sendo padres. Não tem uma questão de, agora eu sou padre rezando missa, daqui a pouco eu sou padre, eu não sou mais padre, então vou correr. Não tem nada a ver, sempre padre, uma vez padre, sempre padre. É isso aí, estou muito feliz em estar aqui com vocês. Que alegria, que alegria. E, então vamos começar do começo, né? Vamos começar assim, eu acho que é o mais sensato e mais básico também. Como é que o senhor, primeiro, decidiu pela vocação sacerdotal? Foi uma aventura? A começar, quantos anos o senhor tem? E o senhor é de São Paulo? Eu sei, isso é uma pergunta interessante. Muito bem, eu tenho hoje 32 anos e esse mês de agosto é todo especial, Leandro. Por quê? Porque não estou falando apenas da minha vocação, mas obviamente no dia 21 farei 33 anos. Então hoje, né, eu tenho 32, mas daqui a pouquinho, alguns dias, eu já terei 33 anos, a idade de Jesus. Então é uma oportunidade grandiosa que nós temos para falar aqui. Eu nasci no Ceará, né, numa cidadezinha do interior que se chama Pereiro. Nasci numa família muito grande, uma família que os meus pais tinham bastante filhos, né? E depois que eu nasci, passou ali algum tempo, fui crescendo, só que meu pai veio a falecer, né? Meu pai se chama João, a minha mãe se chama Raimunda, e quando meu pai veio a falecer, a minha mãe teve que migrar para outra cidade, como eu disse. Ela teve muitos filhos, né? Bastante filhos. Alguns já não moravam com ela porque cresceram e foram para seguir a sua vocação, a sua vida, né? Teve outros caminhos. E só que quando eu nasci, tinha ali uma quantidade de filhos que era grandiosa. Eu fui o último filho, então a gente chama de caçula, né? Quando ela chegou nessa cidade, que já não é mais Ceará, mas é São Miguel, Rio Grande do Norte, eu comecei a estudar e a minha professora, né, foi passando tempo, e a minha professora gostou muito de mim, eu gostei muito dela, e depois, de repente, ela me pediu para minha mãe. E aí, a minha mãe, ela me deu, eu tinha mais ou menos 5 anos, acho que era isso, 5 para 6 anos, né? E aí minha mãe disse, pode levar, pode ficar com ele. Então da minha família biológica, eu nasci, graças a Deus, vim ao mundo pelo ventre da minha mãe, que Deus a tenha
né? E, obviamente, depois, quando a gente migra para outra cidade, que é São Miguel, então, dois estados ao mesmo tempo, né? Eu ainda criança, eu fui entregue, então, para essa senhora que se chama Telânia, e que hoje eu a considero como a minha mãe, o meu pai Lúcio, né? Que eles vieram na ordenação e tal. Então, e acho que eu falei gíria, né? Não tem problema não, né? Não, não tem problema, não. Tá bom. Então, aí eu comecei a ser criado por eles e fui sendo educado, crescendo, e, e é isso. O ponto inicial é esse, né? Não sou de São Paulo, né? Sou do Nordeste do país, graças a Deus. Uma terra quente, né? Mas que eu prefiro aqui, obviamente. Ah, legal. E aí, uma nova mãe, uma nova família, e como é que surge esse negócio, esse amor por Nosso Senhor, para falar assim, ó, eu quero ser padre? Como é que surgiu Ah, isso? muito bem. Então, aí, como essa família lá no Nordeste, eles continuam morando lá, né? Uhum. Como eles são, na verdade, uma família muito tradicional católica. A minha mãe, que a mãe dela se chamava Josefa, já é falecida, a minha avó, então eu fui criado ali com elas e a minha avó sempre dizia assim, ó, primeiro a devoção, depois a obrigação, ou seja, vai para a igreja, vai... Bom, eles me educaram em todos os aspectos, né, educacional, no sentido intelectual e também, mas sempre com esse pensamento de igreja. Então eu sempre tinha a orientação de ir para a missa de domingo, alguma coisa na semana, então eu sempre estava envolvido na igreja. E a família inteira, né? Toda católica, então, graças a Deus, eu fui bem educado. E quando eu estava lá na missa, porque eu fui fazer a catequese, fazer a minha preparação para receber a Eucaristia, lá eram 2 anos, né? E lá no Nordeste só podia ser coroinha quando você tinha a primeira Eucaristia, né? Então eu queria muito ser coroinha, e aí entrei na catequese, eu fiz a minha primeira comunhão com 12 anos de idade, fiquei muito feliz porque a idade é bem significativa para mim também. E aí logo quando eu fiz 12 anos, recebi o sacramento e aí eu entrei para ser coroinha. E aí desde criança eu achava muito bonito os padres ali rezando a missa, fazendo as reuniões, indo para missas em outros bairros mais distantes, levando a palavra de Deus, acompanhava às vezes. Então, sempre foram motivos que no meu coração ali de criança já estava pintando aquela luzinha, né? Já tinha um certo desejo. E como eu disse, eu tive uma outra entrevista esses dias, eu disse para o Frei Fábio, né, que desde o ventre da minha mãe biológica, desde o ventre da minha mãe biológica, eu acho não, tenho certeza que Deus já tinha feito ali o trabalho, né? Uma família muito grande, mas que agora tem um que vem por último para ser entregue todo a Deus. E aí nessa família tive todo esse conhecimento, fui aprendendo o que era ser de Deus também. E sempre na escola, né? O pessoal falava, quando você crescer, você quer ser o quê? Quando crescer, né? A pergunta de todo mundo. Eu quero ser padre, eu dizia isso, né? Então, durante ali o meu ensino fundamental, eu sempre dizia isso na escola, que eu queria ser padre. Às vezes a gente pensa, às vezes a gente tem aquela visão de que é uma profissão, mas eu, na minha consciência de adolescente, de criança ali, eu falava, mas no sentido que eu sabia que era vocação, mas não numa amplitude, não na amplitude da coisa, né? Eu falava, mas não caracterizando como profissão, porque obviamente todo mundo já sabia ali que não era profissão, mas mesmo você ficava com aquele pensamentozinho, né? Então, desde criança foi surgindo essa vontade. E porque também eu estava no serviço do altar, sempre ajudando os padres, e aí, graças a Deus, fui feliz na minha infância ali servindo a Jesus e agradecendo a Ele por aquilo que já estava colocando no meu coração. Ah, eita. E aí, o senhor foi para o seminário lá no Ceará ou foi aqui em São Paulo mesmo? Foi aqui em Osasco? Ou nisso ainda tem uma outra aventura? Então, tem aventura, porque assim, ó, eu falei que na minha infância teve lá o batismo, primeira Eucaristia e tudo mais, entrei para ser coroinha, e aí, como eu estudava, como eu sempre estudava todo ano, e a minha mãe, a minha família sempre ia para algum lugar, ou até mesmo deixava eu ir, teve um período da minha adolescência, que lá eu dizia que eu queria ser padre, só que quando eu fiquei ali com 15 anos, eu já não queria mais ser padre. Porque vai aquela pergunta que todo mundo quer saber: o padre já namorou? Que talvez você ia perguntar isso no futuro, né? Mas já vou até antecipar aqui. Né? Porque eu, com 15 anos,
Eu tive uma primeira namoradinha lá, que ela hoje é casada, graças a Deus, tem filhos, a vocação matrimonial, né? E aí acabei que ficando com aquela coisa assim, meio que desiludido no sentido da vocação, já não queria mais ser padre, não. Então eu nunca fiz a experiência de ir para um seminário no Nordeste, até porque é, eu não gostava muito, não achava legal o seminário de lá, nem as congregações. Eu nunca pesquisei tanto assim. Eu falava que queria ser, mas quando eu fui crescendo ali, eu não fui me aperfeiçoando, não. Fiquei meio que estacionado, sabe? E aí, como eu tive essa experiência, então eu estacionei mais ainda. Quando passou o tempo, e aí eu estava mais ou menos terminando 15 anos, 16 anos, porque eu entrei na escola, hoje eu tenho 32 anos, quando eu entrei na escola eu entrei um pouco atrasado, então eu ia terminar com 18 anos, porque no Nordeste quem faz idade no meio do ano, e algumas pessoas aqui também têm essas complicações de idade, né? E aí eu estava terminando o primeiro ano do ensino médio, e aí a minha mãe no final do ano, eu queria muito ir para Brasília, porque lá tem uma parte da minha família não biológica, e eu queria muito conhecer Brasília, Goiás, e aí a minha mãe falou assim, ah, tá, você vai de boa no estudo, vai tranquilinho, e aí você vai. Só que eu ia sozinho. Só que aí, como eu era um adolescente um tanto que rebelde na época, né, eu sempre fui afoito, então eu andava de moto, tinha lá os carros dos meus primos, tinha o carro do meu pai, então um dia antes dessa viagem, né, essa viagem ia acontecer também poucos dias depois do sacramento do Crisma na minha vida. É sempre a graça de Deus agindo, né? Deus sempre agiu. Então eu tinha ali essa idade, nem sabia dirigir. Eu acabei que tirando o carro da garagem, minha mãe falou: não tira, vai dar errado isso aí. Aí eu falei: não, vou tirar sim. Respondão, né? Filho que responde. Eu apanhei muito na boca, porque às vezes eu dava umas respostas ali para minha mãe meio que desagradáveis, né? Mas aí eu tirei, e aí, quando ela terminou de limpar o negócio, a garagem, eu falei assim: agora eu vou colocar para dentro. Quando eu fui entrar com o carro, Leandro do céu, eu bati na quina do portão, então veio o portão por cima do carro, e era um Fiat Uno novo, zerado, porque quando tinha lançado aquele Fiat Unozinho vermelhinho, ele é meio hatch, mas não é tão hatch, sabe? Aqueles Uhum. primeiros Fiats. E aí, era do meu primo ele também se chama Cosme, e ele é gêmeo com o irmão dele lá, é Cosme e Damião, eles têm umas lojas na cidade, bem conhecido. E aí a minha mãe liga para o Cosme e fala, ó, acabou de acontecer um acidente. E aí o carro era zerado, o menino veio assim desesperado. Então eu falei assim, meu Deus, agora já era viagem, já era Brasília, já era tudo. E aí eu fiquei com aquele pensamento, eu nem pensei no problema do carro batido, né? Como eu era rebelde, eu sabia que a minha mãe ia pagar. Eu já sabia disso, né? Então eu acho que eu vou até mandar esse vídeo para ela ouvir eu falando isso aqui, que ela vai dizer assim, tá vendo, ó, ó o que você fez comigo. Às vezes a gente lembra desse assunto quando eu tô em casa, é bem engraçado. E aí, beleza, meu primo foi, aí ele levou esse carro na mecânica, teve lá o valor, minha mãe falou assim, ah, vamos pagar, pagou tudo de boa. Meu primo não perdoou, ele quis o dinheiro, ele podia ter perdoado, porque ele tinha dinheiro já, era fácil, só trocar o carro, mas tudo bem. E aí a minha mãe pagou, e aí foi passando o tempo. Eu ia fazer o Crisma em dezembro, era mais ou menos ali por volta de 19, 20 de dezembro, né, de 2004. Não, de 2005. Isso, 2005. E aí a viagem estava marcada para tipo 27, 28 de dezembro para Brasília. E aí, quando foi chegando assim, eu falei assim: ah, será que ela vai deixar eu ir, alguma coisa do tipo? Chegou o dia, fiz o crisma, graças a Deus. E aí ela falou, no final que terminei o ano, fui bem. Aí ela falou assim que eu podia ir. Então, porque já tinha passagem, a minha tia que morava em Brasília também queria que eu fosse. Então, fui, graças a Deus. Nessa história, né, fazendo esse trajeto para Brasília, fiquei lá quase um mês. E quando eu estava terminando o período para eu regressar para casa, né, que eu tinha que voltar por conta do restante do estudo, eu tinha lá um dinheiro que ela tinha me dado para, tipo, se eu precisasse de alguma coisa. E aí, meus irmãos biológicos, eles moram aqui, todos, né? E tinha uns que eu tinha conhecimento, mas não tinha amizade, assim, igual a Joana, a Raimundo, João Paulo. O João Paulo, meu irmão, que mora em São Bernardo, a gente teve contato lá no Nordeste, mas a gente não morava junto. Então, era aquela coisa de, tipo, ah, sei que sou seu irmão, mas, né, só sei disso. Não tinha aquela coisa de familiaridade, não éramos muito fraternos, nenhum de nós. E aí, eu peguei, comprei uma passagem de ônibus e pedi para minha tia ir comigo na rodoviária. E aí custava R$ 70 na época, vinha até São Paulo, né?
E aí ela falou pro motorista do ônibus, ó, se você não encontrar ninguém da família dele, não deixa ele lá. E aí, quando eu cheguei aqui em São Paulo, o meu irmão não aparecia, porque foi esse João Paulo que foi me buscar, né? E ele não aparecia, e eu fui parar na Sé. E eu nunca tive a experiência de ver mendigos, assim, em quantidade grandiosa, porque no Nordeste as Exato. pessoas são pobres, né? Não sei se você já esteve por lá, as pessoas são pobres, mas não tem aquele montaréu de mendigos na rua, no sentido dos bairros mais pequenos ou nas cidades mais afastadas. Tem nas capitais, a gente sabe disso, mas nas cidades pequenas não. Então, para mim, era uma coisa, assim, nova e a primeira vez que eu estava vendo. Então, na hora que eu vi ali na Sé, o ônibus parou por ali, então, na hora que eu vi aquilo ali, eu falei, meu Deus do céu, não posso nem sair do ônibus, já fiquei com medo, né? E aí, de repente, meu irmão dá com a mão e aí eu encontrei com ele. Então, isso era finalzinho de 2005, porque aí, finalzinho de 2005 para 2006, que foi o ano que eu cheguei aqui. E aí, quando passou uma semana que eu fui vendo a realidade aqui em São Paulo, tal, eu fui gostando, já não queria mais ir embora, porque eu estava com meus irmãos, mesmo sabendo que ia ter uma outra opção de vida, no sentido de um esforço maior, aí eu fui, liguei para minha mãe e falei assim, não vou mais embora. Aí a minha mãe, tipo, que você tá falando? Como assim você não vai vir mais embora? Você tem certeza disso? E o estudo? Faltam 2 anos, não sei o quê. Aí eu falei, não, não vou. Então, se você puder me mandar a minha documentação, já me manda que eu tinha que pegar vaga na escola aqui, né? Estudei na Escola Tarsila do Amaral, em Osasco, que fica aqui no... eu não sei como que é o nome do bairro ali. No Veloso, lembrei. Eu Fica no me lembro. Veloso, isso, fica no Veloso ali em Osasco. E aí fui vencendo a experiência de estar aqui. Depois que eu liguei para minha mãe, eu passei um tempão, acho que eu passei uns 3 a 4 anos sem ligar para ela, assim, no sentido de ter uma ligação constante, porque eu sabia que eu podia ficar iludido e ir embora, né? Então eu tentei me aventurar sem ficar me provocando, no sentido de vai, liga para ela, porque se acontecer alguma coisa, eu acho que eu iria embora, não sei. Mas aí eu fui tendo vida aqui, tranquilinho. E quando foi passando o tempo, né? Obviamente eu tive que trabalhar, na escola eu tive que fazer 2 anos. O meu estudo lá no Nordeste era um pouco mais avançado. Quando eu cheguei aqui no segundo colegial, eu senti uma grande dificuldade no sentido de que no segundo colegial eles estavam vendo coisas que eu tinha visto na oitava, sétima série. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, a gente tinha que ir. E aí, você conhece a experiência do estudo aqui, né, também, né? No sentido de que as pessoas, às vezes, nem vai para a escola e passa de ano. Lá no Nordeste, não. E a minha escola também lá era particular, então teve toda essa realidade, uma readaptação na minha vida. E aí eu quis isso, né? Cada consequência, cada escolha tem uma consequência. Então eu comecei a trabalhar, trabalhava e estudava num depósito ali em Osasco mesmo, um depósito de um pessoal amigo nosso. Era assim, um trabalho de que eu ia lá, ficava no balcão, atendia alguém, sem muito esforço. E aí depois foi só por conta que eu estava estudando, então tinha que ter esse equilíbrio, né? E Uhum. aí foi passando o tempo, passando o tempo. Aqui também eu conheci a igreja, a minha comunidade de origem é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá em Osasco, no Jardim Iguaçu. E aí fui conhecendo as pessoas da igreja, e aí o pessoal teve uma época que precisou de ministro da palavra, eu tinha 18 anos, então pela diocese não era permitido um jovem de 18 anos ser ministro da palavra. Só que como eu tinha, né, bom, eles diziam isso, não quero me vangloriar jamais, Deus me livre, mas como eles falavam assim, dicção boa, tem um conhecimento legal, fala bem, vai pregar bem, porque eu participava da RCC e tinha sempre esses movimentos, né? E Uhum. aí o padre Nelson, na época da São Paulo da Cruz, que ainda não era Nossa Senhora Aparecida, o padre Nelson chegou e falou assim, ó, a gente precisa de ministro, só tem a senhorinha aqui, Dona Célia, me lembro, ela já está aqui há mais de 10 anos sendo ministra, e a gente precisa unir mais pessoas a ela para ir renovando a comunidade. Então o Cosme vai ser. Aí eu falei assim, eu vou ser como? Eu nem sei como que é isso, nem tenho idade, nem pode pela diocese. Ele falou assim, não, a gente vai escrever uma carta que é necessário e que precisa aqui na comunidade e você vai ser. E aí nisso, fui ministro da palavra, trabalhando, aí depois eu fui trabalhar na loja C&A aqui em Alphaville mesmo, no Tamboré, aí eu trabalhei um bom tempo ali, um emprego que eu gostava muito, e fui trabalhando. Nisso as senhorinhas falavam, ai, olha, você tem um jeito de padre, as pessoas costumam dizer isso, né, pro jovem, às vezes a gente vê um jovem assim e fala, nossa, você tem maior jeito de padre, ó, você parece uma freira quando encontrou uma menina. E aí, as senhorinhas falavam isso para mim, eu falava, meu, sai dessa, porque, tipo, essa vida não é para mim, não, eu acho que isso não é de Deus. Ser padre hoje em dia não é muito legal. Primeiro que as pessoas, quando falam assim, vai ser padre, ou é viado, ou sei lá, não.
né? Vou falar claramente aqui nessa questão no canal para que vocês saibam disso, né? Ou tá com algum problema, ou foi frustrado no sentido de um namoro. Então, as pessoas começam a colocar umas coisas assim, né? E, bom, é, graças a Deus, na caminhada, elas falavam isso, aí eu meio que comentava, né, desse modo, e aí elas falavam assim, não, você vai ver, um dia, porque na celebração da palavra, quando era o ministro Cosme, lotava a igrejinha, que era sábado à noite ali no Jardim Iguaçu, e eu gostava também, era bem legal. E aí, só que não gostava de ir, não queria ser padre mais, né? Porque eu estava trabalhando e já tinha outro sonho no sentido de ser um professor de inglês, porque eu gosto de línguas, né? E, obviamente foi passando o tempo, trabalhando, fazendo ali as celebrações. Quando elas falavam isso, eu tentava burlar, só que começou muita gente a falar. Aí eu cheguei no Padre Nelson e falei assim, padre, já era 2009 eu falei para ele assim, finalzinho de 2008 para 2009, porque teve um ano de encontro vocacional, né? Eu falei, padre, dá uma carta que eu quero fazer esse encontro, porque todo mundo está falando dessa questão de padre. Tinha um seminarista, Rogério, ele não é padre hoje, mas ele era um seminarista que sempre falava para mim, se você se abrir para a graça de Deus, você vai ver Deus agindo na tua vida. Eu falei, mano, mas ele já age na minha vida, o que mais eu preciso fazer? Não, se abre para a graça de Deus. E aí, quando eu pedi essa carta, o Padre Nelson falou assim, passa lá na igreja, a gente vai te dar a carta, você vai no seminário fazer o encontro. Fui fazer o encontro vocacional em 2009, fiz todo o período, né? Foi passando o tempo, e aí Deus foi dando de novo aquela coisa no meu coração, aquele chamado lá da infância, lá, né? Do meu primeiro momento ali de conhecimento de Deus, foi voltando aquela vontade. Aí eu já ia para a missa com outra visão, já queria estar mais engajado na comunidade, e foi crescendo a vontade, e foi passando também o tempo nos encontros vocacionais, e aí a coisa foi ficando séria. E aí eu falei assim, Deus, será que é mesmo isso, né? Será que eu tenho que entrar no seminário? Então, quando passou todo esse período, né, já ia chegar ali dezembro, que é o tempo da aprovação, e isso já estou falando de 2010, né? Aliás, no finalzinho de 2009, já é o tempo da aprovação, porque eu entrei no propedêutico em 2010. E aí eu falei para Deus assim, ó, se for para eu ser padre mesmo, que o Senhor me mande um sinal. Lembra daquela passagem que a gente está até lendo, né? Domingo a gente lia isso no Evangelho de João, a partir do 20, mais ou menos. Jesus diz, vocês não estão me seguindo aqui por conta dos sinais e coisa do tipo. E eles sempre queriam sinais também, quando a gente olha para o Antigo Testamento. Aí eu acabei falando para Deus, Deus, me manda um sinal, né? Nisso foi o ápice, que aí eu compreendi também que Deus estava realizando aquilo que eu estava pedindo também, né? Porque numa missa, acontecendo uma missa solene lá na Jesus Operário, em Osasco, ali na paróquia São Paulo da Cruz, tinha o padre Renato na época, que foi um padre que me apoiou muito. E tinha um diácono com ele, que agora não me recordo o nome. E aí, na hora da missa, todo mundo comungando, e aí, de repente, chega a minha vez. O padre olha para minha cara e diz, sai da procissão. Aí eu falei, mano, ferrou tudo agora, né? Agora o padre... ou o padre descobriu algum problema meu, meu Deus do céu, o que eu fiz, Jesus? E a igreja lotada, né? E todo mundo, tipo assim, o que aconteceu? Aí ele falou, fica aqui do meu lado. Eu falei, pronto, ele vai me expor para a igreja inteira, ele vai fazer alguma coisa aqui, eu nunca mais piso nessa paróquia. Já, sabe aquela coisa da ideia, né? A mente que já fica fazendo vários questionamentos e tal, né? Aí eu falei assim, meu Deus. Aí tinha algumas pessoas atrás, ele foi dando comunhão. Nesse dia estava sendo nas duas espécies, né? Porque antigamente os padres tinham uns costumes assim também, né? De sempre, em algumas datas solenes, dar comunhão nas duas espécies. E aí, quando todo mundo terminou, ele pegou o corpo de Jesus, né? A comunhão, e falou assim, corpo de Cristo. Aí todo mundo estava recebendo na boca. Ele falou assim, a mão. Aí eu coloquei a mão assim, né? Aí ele falou assim, comunga. Aí de novo veio o meu pensamento, como assim Deus? Todo mundo recebeu nas duas espécies e eu vou receber só em uma? Se bem que não há corpo sem sangue, né? Aquela coisa de jovem, né? Sim. Obviamente tinha sangue ali, mas eu queria também igual todo mundo. E aí ele falou assim, comunga, comunguei. Nisso ele pega o cálice do diácono, eu sempre fico até arrepia quando eu falo disso aqui, né? Ele pegou o cálice da mão do diácono e entregou na minha mão. Então eu falei assim, Deus, eis o sinal, porque de todo mundo que estava aqui, o padre não sabia que eu tinha pedido o sinal, o padre não sabia que eu estava esperando uma resposta do seminário, não sabia. Ele sabia sim que eu estava na caminhada
tentando me descobrir ali, descobrir minha vocação. E aí ele falou assim, agora bebe. Aí me deu do cálice, eu leigo, uma coisa que assim, eu pedi, Jesus diz, né? Pedi e recebereis. Então eu pedi para Deus, ele me deu esse grande milagre, esse mistério, esse sinal que naquele dia aconteceu. E era um dia de São José Operário, né? Lá na comunidade. Jesus Operário, na verdade, desculpe. Então foi um momento assim muito feliz para mim. E depois daquele dia passou uma semana, mais ou menos aí alguns dias, e logo veio a resposta do seminário e os padres não me achavam porque o telefone ninguém estava atendendo. E veio a resposta por um outro rapaz que também entrou, mas que não continuou a caminhada. E ele falou, Cosme, você passou. Aí eu falei assim, eita Deus, então agora é de verdade, né? Então, deixei todos os trabalhos que eu já fazia, CIA e tudo mais, e aí ingressei em 2010 no propedêutico. Então, a minha vocação mesmo, ela começa lá no Nordeste, mas eu nunca fiz a experiência de descobrir nenhuma casa de formação lá, e vem se concretizar aqui nessa amada diocese de Osasco, que eu amo muito. Que aventura. Nossa, Grande, né? verdade. Mas que é super legal, porque assim, eu tive a oportunidade de ouvir alguns seminaristas. Uhum. Ouvi também o Padre Eduardo, né? E pretendo, ouvi também o Frei Marcelo Aquino, de São Paulo. Então, cada história tem, assim, detalhes e todos têm um momento da escolha, assim. Vai ou não vai? Vai. E é muito legal, né? Os seminaristas ainda estão em caminho, então, né, pode ocorrer dele falar assim, não, olha, estou aqui, em discernimento não é mais, mas que coisa. E aí, fez o período, ainda era, se eu não me engano, só para quem não sabe, eu já fiz encontro vocacional, e se eu não me engano era filosofia e teologia, mas a filosofia era na faculdade, diferente como é hoje, né? Que hoje. Agora já mudou de novo, aí eu vou falar para você também, né? Então tá. Que assim, aí quando eu entro em 2010, depois desse sinal, eu falei para Deus assim, ó, Deus, a gente sempre tem que ter uns tete a tete com Deus, não pode esquecer nunca disso, né? E ele sempre vai respondendo. Aí eu falei assim, se for para eu entrar, que eu vá até o final, porque já fiquei com aquela coisa também assim, às vezes entra e, sabe, sai. Eu falei assim, eu já fiz toda a caminhada, foi difícil para fazer essa escolha, mas se for para eu entrar, que eu vá até o fim. Então, eu entrei no propedêutico em 2010, ali em fevereiro, né? Fevereiro de 2010. Eu não tenho as datas precisas, mas tem um outro padre que ele faz parte da minha turma, o padre Tiago Jordão. Ele sabe todas as datas, assim, hora, a entrada, todas as datas, todas as aprovações que nós fomos tendo, ele sabe. Eu não consigo decorar. É igual versículo de Bíblia. Eu não sou tão protestante, eu não consigo decorar, né? Eu vou, eu vou lembrando das passagens, mas decorar não dá. Aí a primeira fase é o propedêutico, que ainda continua igual. Todo candidato faz um ano de encontro vocacional, é aprovado ou não. Aí ele é convidado a fazer o primeiro ano, que é propedêutico, com a experiência de estar mais ali confinado com outros caras, sem gente que você nunca nem viu, né? Fazendo aulas, português, Bíblia, inglês, espanhol, noções assim, né? Que eles vão dando também ali para preencher o tempo e ter um primeiro contato com aquilo que é ser um padre diocesano, na experiência, né? Você vai vencendo ali na experiência. Não foi muito fácil para mim quando entrei no propedêutico, porque como eu estava vindo da minha família e eu fiquei uns 6 anos, 7 anos, mais ou menos, né, para poder entrar no seminário aqui. Eu não vim para ser padre. Então, só que em 7 anos eu não tinha perdido, talvez, a minha criação, a minha postura. Até hoje não perdi, porque quando as pessoas me veem assim, falam, nossa, aquele padre ali é meio narizinho em pé, ó, aquele padre não sei o que e tal. E lá no... É verdade, lá no seminário, eu sofri algumas coisinhas assim nesse sentido, porque assim, era comida diferente, por exemplo, eu não como carne, e já era uma comida diferente, eu tinha que obedecer algumas regras dali, eu tinha que limpar a casa que eu não limpava sempre, né? Eu limpava assim, às vezes eu limpava a casa da minha irmã, porque como eu era um adolescente rebelde, né, eu sempre falo isso nas lives que eu dou entrevista, né, e aqui no canal não podia ser diferente, eu era um pouquinho rebelde, era bem naquela fase lá de RBD e tal, eu gostava muito, e aí eu ficava lá limpando, tal, essas coisas assim, mas era quando eu queria. Minha irmã me falava, limpa a casa, faz isso, é hora de você não sei o quê, é hora de rezar, é hora de lavar banheiro, é hora de, sei lá, dormir. Não tinha isso.
Então, eu tive toda uma questão de me adaptar, principalmente com o diferente, os outros meninos, e aí cada um vem com a sua criação, né? Mas foi tranquilo, foi passando. O propedêutico nós entramos em 18 no propedêutico, né? Era uma turma muito grande, e aí sempre, a cada fase vai tendo aprovações. O propedêutico, geralmente, isso antes, né? Geralmente todo mundo que entrava no propedêutico passava para a segunda fase, que é a filosofia. A filosofia eu cursei 3 anos na FAI, né, que a mantenedora era a PUC, mas foram 3, ainda 3 anos, e que agora os seminaristas voltaram de novo para a FAI, né? Agora não tem mais o instituto. Hum, E aí voltou a ser como era antes, né? uhum. Então fiz esses 3 anos lá, e depois a filosofia também é aquela coisa, né? Adaptação, outro reitor, né? Aí vai tendo algumas coisas na sua vida, você vai às vezes apertam bastante para saber se você quer continuar ali na caminhada ou não, ou se você desiste fácil. Então, assim, vai aparecendo pequenas tribulações, né, na vida do candidato, e que você tem que superar todas elas, ou pede para sair, né? E também a questão do estudo. A questão do estudo é algo que cobra muito, porque o seminarista está lá, vai sim, limpar a casa, lavar banheiro, lavar a louça do almoço, vai fazer todas as atividades, vai fazer compra, né? Vai fazer tudo e tem que dar conta do estudo e tem que ter nota. Então, essa é a parte assim. A filosofia tinha uma média na época 7, no meu período era 7. Hoje em dia a gente fala assim, hoje a média é 5 e 6. Sim. Aí você fala, mas é fácil. Aí estava 7, no finalzinho da nossa filosofia caiu para 6, né? A gente falou assim, nossa, que diferença. Então a gente já estava acostumado a tirar nota maior que 7, então para nós, graças a Deus, os professores na Unify não são aquelas coisas, né? Não são professores católicos, tem muito herege lá, mas a gente tem que saber que filosofia é profana mesmo, né, mano? Filosofia já é uma coisa profana, você vai ter que aprender aqui pensar, e obviamente quando você chega na teologia, você constrói seu pensamento de Deus e vai transmitir para todos. Então, 3 anos, né? Então, 2011, 2012, 2013, eu fiz a filosofia. Depois, mais aprovações aí. Você tá rindo do quê, Leandro? É que eu lembrei do seguinte, eu comentei com o padre, né? Era para eu estar fazendo esse ano aqui, o terceiro ano de filosofia. Eu tive que trancar. Opa, tem uns bichinhos andando por aqui. Eu tive que trancar a matrícula desse ano, mas retorno no ano que vem. Esse ano aqui tá uma correria doida, então tenho Nossa. que dar uma parada. Mas quando eu entrei, eu falei, padre, entrei na filosofia. O padre Eduardo, ele virou para mim e falou assim, não é na PUC não, né? Aí eu falei, não, por quê? Pô? Não, não vai lá não, só tem comunista lá. A Unify, assim, os meus professores tinham alguns padres que eram bacanas e tinha outros comunistas, tinha mesmo, tipo, que eles não estão nem aí. A gente fala comunista, tem alguns que falam, nem existe comunista hoje. Gente, tem pessoas que não acreditam, nem eles sabem o que eles estão fazendo ali. Eles estão transmitindo e preferem ficar, obviamente, com o pensamento profano do filósofo do que acreditar numa coisa de Deus ou coisa do tipo. E os seminaristas têm que ficar ali ouvindo, escrever no papel às vezes o que eles querem, né? E aí vai. Mas tem professores que só Jesus na cruz. Então, aí depois da filosofia, tem mais uma aprovação, que aí você vai entrar na casa de teologia, né? Uhum. E sempre a aprovação é pela equipe de formação, o bispo, eles vão analisando o perfil, os candidatos e tudo mais, né? E aí, quando eu entrei na teologia, né? 4 anos, aí é PUC, da mesma forma, tem os padres lá que dão aulas, né? Ministram as aulas, mas tem padres que são muito bons e tem outros que, tipo, vou ensinar isso aqui, se você quiser uma coisa a mais, você vai buscar sozinho. Bom, foi legal esse período da teologia, foi um período muito bom. Hoje em dia eles chamam de configuração, né? Hoje mudou aí uns nomezinhos na caminhada. Eles chamam de configuração, onde o rapaz vai se configurando mais ainda na pessoa de Cristo para melhor servir a igreja. Então, foi um momento bom, 4 anos. E aí passei tranquilo. Obviamente, nesse período a gente vai mudando para várias cidades, né? A minha maior parte na formação de cidade foi em Osasco. Eu fiquei na região Osasco, né? Não fui muito para experiências longes ou muitas paróquias.
Mas também quando fui, aí eu fui parar lá em Alumínio, depois fui em Ibiúna, depois voltei para Osasco. Então, só essas 2 vezes que eu fiquei numa experiência mais longínqua, né? E, Alumínio quando seminarista. Ibiúna eu já fui, eu já era diácono. Então, foi uma experiência legal. E a gente tem que ir mostrando também a pastoral, é uma coisa que é cobrada, tem que ir ajudando, tem que estar junto dos leigos, tem que dar palestra, tem que dar formação. Então, sempre foi muito legal. A minha caminhada, eu a vejo assim como uma caminhada bacana, uma caminhada que eu gostei, sabe? É difícil, teve algumas coisas que foram um pouquinho assim, trouxeram uma certa tristeza, sim, mas em toda vida, em toda vocação, tem algumas coisinhas que vai aparecendo que, às vezes, né, é para dar mais força. E aí, graças a Deus, quando foi em 2018, terminado ali o ano da síntese, que agora é o ano pastoral, que a gente termina todos os estudos, você fica num ano que é o ano da síntese. Você ainda tem a oportunidade de pensar, repensar, dizer que sim para Deus, se você quer mesmo. Então, é uma oportunidade que você vai aprendendo ali dentro da paróquia a conhecer o pároco, conhecer a administração, mais oportunidade de você crescer em conhecimento. E aí eu fiz o meu ano aqui na paróquia no Ariston, no Padre Raimundo, foi o ano pastoral, foi muito legal também. E depois, em 8 de dezembro, pela graça de Deus, eu fui ordenado diácono, né? E aí, como diácono, eu fui fazer experiência na cidade de Ibiúna. Pense que experiência, uma das experiências incríveis, assim, que eu conto com alegria. Por quê? Ibiúna é longe, né? As Sim. paróquias lá não são muitas paróquias, e a realidade é rural que fala, né? Não é muito urbana. Então, assim, você vai se. Eu, que nunca tinha ido para uma realidade tão assim, comecei a outra adaptação, né? Então, é um povo que até o sotaque é diferente. O estilo, a humildade, eles ensinam muito, né? A fraternidade que eles têm entre eles mesmos. Então, e lá em Biúna eu fui para Santa Terezinha, para a igreja do centro, eu era para ficar ajudando ali nas duas. De repente, eu já estava sendo o diácono da cidade, né? Então, o diácono da cidade no sentido de ir em quase todas as paróquias. Só teve uma que eu não fui fazer nada, porque o padre nunca me... Na verdade, fui só celebrar, né? Mas em todas as outras eu tive um papel, né? De ajudar, teve paróquia que ficou sem padre, aí eu fiquei lá cuidando, aí depois... Foi uma experiência assim, tinha domingo que eu fazia 6 celebrações da palavra, 6. E o padre Daniel ainda rezava uma missa, porque o diácono, né, para não ficar sem a missa dominical. Ah, precisaria, se fôssemos ver pela necessidade, se fôssemos analisar, né, pelas tantas coisas que foram feitas, mas aí também não justifica, né? Então ele rezava uma missa ali seca e aí cumpriu o preceito dominical. Foi bem bacana, né? E aí depois desse ano de diácono, que foi todo lá em Ibiúna, eu fui aprovado mais uma vez e fui ordenado padre em 7 de dezembro de 2019. E aqui estou hoje, sendo vigário de vocês. E aí, pois é. Então, Ibiúna, se eu não me engano, se eu não estou enganado, eu estive em Ibiúna para ver um padre, quer dizer, hoje ele é padre, na época ele era diácono, e acho que foi mais ou menos na época que o senhor estava entrando no seminário, eu fui visitá-lo. Ele era diácono, era o padre Fábio Rosário. Ah, o Fabinho, padre É Fabinho. isso mesmo. Se eu não me engano, foi em Ibiúna que eu até visitei. Aí ele falou: me acompanha, eu vou celebrar um casamento. Eu fui, né? Eu acompanhei ele. Aí ele, não, ó, eu vou na festa. Eu falei, mas pô, vou entrar de arroz de festa. Aí acompanhei, ele foi celebrar num outro local. Foi bem legal. Foi bem legal. Celebrou uma Mas é missa. bem longe, né? É longe, É. de ônibus, ó. Mas é uma experiência boa, viver lá, o povo lá são muito acolhedores. Sim. E aí o senhor se torna padre, né? O senhor é vigário e ainda pegou talvez o primeiro ano de como Nossa. padre, um ano difícil. Uhum. Como é que foi tudo isso assim? Só para uma questão técnica, o que é um vigário? Né? Ah, muito As bem. pessoas só escutam assim, o conto do vigário, mas não tem nada a ver. Entendi. Então, a minha turma, como eu falei, entramos em 18. Depois, quando chegamos na filosofia, tinha uma quantidade ali de 20, 22. Quando terminamos a teologia, dentro da minha turma, a gente foi vivenciando várias experiências. Teve a morte de um seminarista, que era da minha turma, o seminarista Robson, né? E a gente foi caminhando ali, concluímos
no dia 7 de dezembro de 2019 com apenas 4 ordenações, né? Então foram 4 eleitos por Deus para poder levar adiante aqui essa obra. E cada um recebe uma missão, né? Cada um recebe uma missão, vai para uma determinada paróquia. Quando a gente se ordena, festa, as missas lotadas, as primeiras missas, foi algo sublime, assim, rezar a primeira missa na minha paróquia de origem, com a minha família, o povo. Não, foi tudo muito lindo. De repente, chega aquele anúncio de que teríamos uma pandemia. Eu tinha sido enviado para ser vigário na Santo Antônio, aqui de Carapicuíba, e Nossa Senhora Aparecida, para ajudar os dois padres, Padre Eduardo e Padre Diego. E aí cheguei, ainda teve um momento ali, um mês mais ou menos, que eu consegui ter conexão, ter encontro com o povo, só que de repente teve ali o anúncio, 19 de março teve o anúncio que a pandemia estava grandiosa e que tudo ia fechar. Então foi algo assim que ninguém esperava, né? Meu primeiro ano, a gente fica naquela expectativa de rezar a Semana Santa, de ter um encontro com o povo, fazer todas aquelas procissões, pregar, sabe aquela vontade, né? Aquele gás. E aí, de repente, você vai ter que fazer tudo pela internet. E, né, sendo vigário, o que que é um vigário? Até uma senhorinha domingo à noite, ela perguntou para mim assim, padre, o senhor é vigário, é padre do mesmo jeito do outro? É padre também? Eu falei, sim, gente, vigário é uma nomenclatura, o padre Eduardo pode ser chamado também de vigário, eu posso ser chamado de vigário. Antigamente o povo falava vigário, né, o vigário de Cristo. Por quê? Na verdade, o vigário de Cristo por excelência é o Papa Francisco. Sim. Mas a gente é nomeado vigário para ajudar o pároco, que é padre igual vigário, né? O vigário tem a responsabilidade de ajudar o padre nas pastorais, batismo, casamento, santas missas, visitas, unções, né? Então o vigário vai fazendo as mesmas atividades do pároco, porém o pároco tem a responsabilidade de ser o administrador. Então, uma responsabilidade grandiosa. E aí vem um padre para ajudar, que aí esse padre se torna o vigário. Ah, o vigário manda? Não, o vigário é cooperador do pároco, né? Então o vigário vai estar sempre nas pastorais, vai estar unido ali. É como que se fosse no diálogo com o pároco, né? Obedecendo também a lei que o pároco orienta, vai fazendo a pastoral crescer. Então isso é ser um vigário. E aí eu vim, né? De repente, eu não vivenciei muito a questão de ser vigário na Santo Antônio, nem aqui, porque no primeiro ano de 2020, né? A gente está em 2021, né? Isso. Em 2020 eu estava lá e de repente teve que fazer tudo pelas redes. Como eu sou um cara que sempre fui, e as pessoas falam, é o padre blogueirinho da diocese. É verdade, mano, você não tem ideia. Aí, como eu sempre fui das redes, porque desde seminarista eu postava, falava, sempre estava aqui nas redes sociais. E quando entrou a pandemia, tem padre quando a gente está conversando, fala assim, senti dificuldade de fazer uma missa. Não tive nenhuma dificuldade. A única coisa era a tristeza mesmo de olhar para a tela, saber que estava ali um número de, sei lá, 200 pessoas assistindo a missa, sendo que elas podiam estar dentro da igreja e seria muito melhor, né? E aí você olha aqui para o celular, mesmo sabendo que tinha essa quantidade de pessoas, você ainda fica triste, porque não é a mesma, nunca vai ser a mesma coisa do que a missa presencial, né? Uma missa transmitida. Nem pela televisão porque a gente já tem essa experiência antes, sim, mas a gente sabe, né? E somos obedientes, a pandemia está aí, mas tomara que, graças a Deus, nunca mais feche as igrejas, porque foi um momento tenso. E aí, para mim, padre de primeira viagem, vivenciando tudo aquilo, foi uma experiência frustrante, porque a Semana Santa não foi a mesma coisa, mas a gente fez e marcou, né? Marcou o nosso ministério. E também as profecias diziam das pessoas que sempre encontravam a gente, vocês vão ser padre num tempo difícil da igreja. E já começou aí com a pandemia, né? Então, a gente tem que orar, eu sempre peço que o povo ore muito, né? E também eu oro bastante para que Deus vá passando na frente. Segundo ano, apresentei-me para o bispo, falei que as duas paróquias, depois que ficou aquela abertura, depois aquele fechamento, ficou uma coisa meio assim, e aí eu falei para ele, conversei com ele, acabei ficando só aqui na Nossa Senhora Aparecida, né? Amo a paróquia Santo Antônio, Padre Diego, o povo todo muito maravilhoso, mas aí, quando você está num lugar só, acredito que você vai desenvolvendo o trabalho de uma forma melhor, né? Você já tem uma responsabilidade com aquele povo. E aí fiquei aqui. Graças a Deus, esse ano tem sido um ano melhor também, um encontro com o povo, já mesmo com as regras de ser poucas pessoas, mas sempre estava ali, sempre
fazendo acontecer o santo sacrifício na presença de 3, 4, porque Jesus diz, né? Onde tiver 2 ou 3, eu estou no meio dele. Então é deles. Então é isso que a gente deve acreditar. E aí já foi um ano um pouquinho mais diferente. Está sendo um ano um pouquinho mais diferente dos encontros, das Santas Missas. Então tem sido bacana essa experiência de ser vigário aqui na Nossa Senhora Aparecida, né? Aqui em Nossa Senhora Aparecida, em Carapicuíba, na Diocese de Osasco. Então, tem sido legal. Ah, muito Era bom. essa, eu acho que eu respondi, né? Sim, sim, e não, e era essa a minha dúvida, né? Porque às vezes o pessoal escuta o nome vigário e imagina que é um outro título, que é uma outra coisa, não sabe, né? Não. Eu não sei quem que recentemente comentou que não existe mais, por exemplo, que é um título também, não se trata exatamente de uma posição, um cargo, que não existe mais Monsenhor. O Papa Francisco cortou, né? Porque é título. Alguns antes recebiam por mérito, só que depois começaram a comprar. Então o Papa chega e aí, ó, não tem mais Monsenhor, vai ser cortado isso. E aí cortou, Entendi. entendeu? E, e aí, duas coisas, mas vamos na primeira aqui. O senhor tem algum, deve ter alguns, mas tem algum santo de devoção que seja um padre e que seja esse exemplo, assim, além, lógico, do Cristo, mas algum desses santos que inspirem? Sim, com certeza. Eu tenho um que eu amo muito, né? Por exemplo, São José Maria Escrivá, é um que eu gosto muito, do Opus Dei. Né? No seminário eu fui cultivando a espiritualidade. E tem um outro que é incrível também, que é o do dia do meu aniversário, São Pio X, né? Então, eu sempre, o Papa deu Eucaristia. Então, nasci num dia top, de um santo top, e sou um padre quase top. Então, eu gosto muito de São Pio X, São José Maria Escrivá. A intercessão de Santa Rita de Cássia sempre foi muito presente na minha vida também. É uma santa que eu gosto muito, né? E tantos outros, né? Que a gente vai cultivando a espiritualidade, tentando ler a história. O que eu tenho tido muito contato, né, nesses últimos tempos, assim, no sentido de conhecer a vida e de rezar e de ler, tá ali, é São José Maria, né? Ah, E tem entendi. também, obviamente, o santo que hoje a gente celebra, São João Maria Vianney, que é o santo patrono dos padres, e que exemplo de homem, né? De humildade, de mansidão, de pregação. Né? Ontem eu falava com os seminaristas, quer dizer, antes de ontem, né? Eu falava com os seminaristas e eles, o tema mesmo que foi proposto era justamente da pregação, da gente ter essa humildade, a mansidão de pregar a verdade, mostrar Cristo, porque aquele que é muito de Cristo vai trazer outros para Cristo. E São João Maria Vianney foi, né, foi e sempre será muito de Cristo. Então É, esses santos eu gosto bastante. eu acho que, assim, provavelmente nesse horário que está saindo, que sempre sai às 6h30, esses bate-papos, mais 6 horas da manhã saiu o vídeo do Santo do Dia, e é uma narração que eu faço, né? E Uhum. foi a primeira vez que eu tive que parar a narração. Já teve coisas engraçadas, assim, de depois eu lembrar da risada, mas foi a primeira vez que ocorre de eu parar, começar a rir e não conseguir parar e depois voltar, porque ocorre um fato dele com o exército lá, que ele era meio atrapalhado, ele demorou, ele tinha dificuldades de estudo, né? Não era burro, porque o pessoal fala, burro coisa nenhuma, o homem era inteligente, mas ele teve as dificuldades naturais, tanto que ele teve até uma vocação tardia, né? Uhum. Aí ocorre um fato dele no exército, e o pessoal que ouviu, talvez, assim, quem prestar atenção vai ouvir que minha voz dá uma breve mudada no meio do áudio, porque. Mas eu achei sensacional a história dele. Eu tô com um livro dele aqui, eu acho que tá aqui, ó, para ler, que chegou umas semanas atrás, aí já tá na lista aqui para ler, que eu tô lendo Que agora. bom, mas é um santo incrível mesmo. E na verdade, assim, todo padre tem que ter, todo padre, ou todo jovem, ou todo bom cristão, sempre vai se inspirar também nas histórias dos santos, né? Uhum, sim. É bem legal. Ai, aí qual que era a outra que eu ia fazer, que era essa questão do padre? Ah, não, aí agora aquela questão geral, né? Uhum, O que é um padre, né? uhum, Porque as pessoas, primeiro, criam essa ideia de que é uma profissão,
Aí, hoje, até por conta da internet, mas não só por conta da internet, vamos mais para trás, assim, desde o Padre Marcelo, que tem o boom, né? Padres cantam, os padres fazem isso, olha, eles também. Então começou a se criar várias ideias de coisas assim que os padres podem fazer, porque um padre pode cantar, eu sei que o senhor canta, mas a gente já fala disso. Os padres podem escrever livro, eles podem dar aula, mas tudo isso é um pacote, mas não é o padre. Uhum. Então, o que é o padre verdadeiramente? Que a gente pode definir assim, né? Muito bem. Bom, o padre sou eu sou um padre, graças a Deus. Mas esse livrinho aqui, que tem um título Padres, né? Ele é de Vittorino Andreoli. Ele vai dizer assim, ó, no iniciozinho dele, que eu até peguei para, obviamente, se surgisse essa pergunta, diz assim, o sacerdote é um personagem da nossa sociedade. Sim, somos. Uma figura com longa história em nossa cultura que levou o termo tarefas com reconhecimentos distintos e frequentemente até contrastantes. Um personagem que mudou porque o ambiente em que se situa mudou. Assim, embora perseguindo um objetivo idêntico, ligado à função institucional que exerce, o ambiente no qual que vive o modificou, mudando até o modo externo com o qual se apresenta ao povo. Então, o padre, né, a personagem ou a pessoa do padre é aquele que está inserido na sociedade, né? Foi escolhido do meio do povo por Deus, chamado por Deus, ordenado por um bispo, e a ordenação ela é válida quando tem um bispo que unge a mão dos padres, que unge a mão do candidato, faz a imposição das mãos e vai enviar ele para uma missão. Então, o padre, ele sai do povo e volta para o povo, para uma determinada paróquia, para uma determinada região, e vai fazer com que as vezes de Cristo, ou o próprio Cristo, apareça na comunidade. Então, ser padre, né? Ser padre é você estar, como a gente começou aqui no iniciozinho da nossa conversa, né? É você estar todo o tempo sendo padre, porque, independente da hora, se alguém te solicita, num tempo normal, sem pandemia, quando os velórios, as exéquias, elas estavam ali sendo permitidas, tem famílias que, por serem muito tradicional, por serem bem católicas, chamam o padre meia-noite, chamam 1 da manhã, 3 horas, e aí você tem que ser padre também nessa hora. Então, ser padre é você, em primeiro lugar, atualizar o santo sacrifício da missa, a Santa Missa, trazer Jesus no santo altar, ministrar a palavra, pregar, e aí, obviamente, dispensar ao povo de Deus os sacramentos. Primeiro a Eucaristia, ensinar a catequese também, o sacramento do crisma, preparar bem para que venha o bispo e o padre esteja ali junto também, para levar aqueles jovens que buscam os sacramentos, visitar um enfermo, abraçar toda e qualquer pessoa, né? Eu tenho uma experiência bem legal com essa questão na minha caminhada, né? No sentido de um dia estar aqui no centro de Carapicuíba também rezando o terço com o pessoal, de repente veio um mendigo. Lembra daquela coisa que eu disse, quando eu cheguei em São Paulo, vi uma realidade muito cheia de mendigos? Aqui em Carapicuíba se concretizou. Eu estava com a clésima branca, aí veio o mendigo, deu aquele abraço, né? Tinha muitas pessoas, mas ele girou todo mundo e abraçou o Padre Cosme, que na época eu era seminarista, mas dizendo para mostrar que a qualquer momento pode chegar alguém assim e você tem que ser padre do mesmo jeito, né? Visitar o enfermo, dar a unção, confortar as famílias com palavras. Então, ser padre tem muitas, mas são muitas características, qualidades, ou sei lá, não se resume só nos afazeres também, né? Mas é como o próprio autor diz aqui, é aquele que está inserido na sociedade. E como eu disse assim, que eu era o padre blogueirinho, né? A sociedade ela vai se transformando, a doutrina ela continua a mesma, ela tem que ser explicada, tem que ser ensinada com fidelidade, né? Mas você pode se atualizar, por exemplo, aqui pela internet. A gente está aqui, né? Muitas pessoas vão ver, muitas pessoas vão conhecer. E, obviamente, eu sou padre também, né? Nesse sentido que eu falei dos sacramentos, mas quando estou lá na academia, porque eu treino, eu continuo sendo padre. Então,
somos padres, somos pessoas que foram eleitas por Deus e enviadas também pelo mesmo Deus para levar a comunidade para o céu, né? Como diz São João Maria Vianney, né? Aquele menininho que ele pergunta, onde é Ars? Né? Aí o menino vai dizer, é ali, ó, anda mais para frente. Aí ele vai dizer, olhe, tu me mostrou o caminho de Ars, eu vou te mostrar o caminho do céu. É a mesma coisa do sacerdote, né? Por isso que a gente celebra com alegria esse dia, e o padre tem que ser isso, mostrar o caminho do céu. Às vezes o padre fica triste, fica nervoso, porque não deixa de ser um homem, né? Não deixa, não virou um extraterrestre. Tem pessoas que endeusa muito e tem pessoas que, tipo, coloca lá no chão. Então tem sempre os extremos aí. Mas o padre, é um outro Cristo, é Jesus em vários lugares dessa terra. Pois Graças a Deus. mas isso o pessoal às vezes fica imaginando, né? Que vocês não vão ficar bravos, né? Ou então o contrário. As pessoas acabam ficando com medo de se aproximar, porque vai falar e tal. E aí cria não um personagem, cria uma coisa que não é a pessoa, né? Não é o padre que está ali, né? Não é o homem que está ali, né? Dedicado na missão, mas parece que cria um personagem. E também tem gente que quer botar o padre na caixinha, né? O senhor falou que faz academia. Como assim? Não pode. É academia, as menininhas vão olhar para o padre e não sei o quê. Isso também é um problema, né? São os problemas atuais. Uma coisa engraçada, por exemplo, né, falando sobre isso, outro dia eu postei uma foto, eu não estou com poucas roupas, mas eu estou de camiseta, porque assim, a maioria do tempo, como eu gosto de usar a batina, eu gosto, é uma opção minha, né? Os padres hoje em dia não são obrigados, porém, a Optantis Totius, que é um documento do Concílio Vaticano II, ela pede que o padre conserve o uso da batina, né? Eu acho que é isso mesmo, isso mesmo. E aí o padre, se o padre quiser conservar, ele conserva. E vai do padre. Então eu conservo, eu gosto, né? E só que assim, eu estava no quintal aqui de casa, eu tô de camiseta e uma calça de moletom e de chinelo. E aí eu postei uma foto. Meu Deus do céu, como foi polêmica. Ai, o senhor é um padre bonito, vai despertar pecado no outro, vai não sei o quê. Eu sempre falo assim, beleza é o de menos, eu já entreguei para Deus, então ora por mim, a foto vai continuar aí, mas são polêmicas porque as pessoas ficam justamente assim, nesse sentido. E aí eu tenho consciência da minha vocação, né? A gente sabe, o meio, a internet, tem sim as coisas podres? Tem, mas você não é obrigado a corresponder com aquilo que vai chegar até um perfil meu, por exemplo, no direct ou, sei lá, no Facebook. Você tem que ter consciência. Sim. Uma coisa, que aí é duas coisas, né? Primeiro, o senhor falou que gosta de línguas diferentes. O senhor sabe falar inglês? Você é fluente ou não? Está aprendendo? Tá no... Não, inglês eu sou fluente, espanhol também, mas espanhol, como eu nunca tive aula de espanhol eu me aventurei sozinho, aprendi só. E inglês eu falo, mas o que está acontecendo comigo? Eu voltei a ter aula, né? Eu tenho uma professora particular, e aí, por que eu voltei? Porque como eu não estou praticando muito inglês, então você vai esquecendo as palavras. E aí eu falei com ela, eu já tive aula semana passada, essa semana eu não consegui muito, mas por conta de algumas atividades, que é a agenda de padre. Pessoal do céu, venha ser um dia de padre, viu? Eu sempre digo isso. É uma coisa atrás da outra. Então, eu não consegui, mas eu tenho uma professora que a aula é conversação, né? A gente fica lá conversando para eu ir lembrando termos que às vezes a gente fala errado ou alguma coisa que a gente faz uma pergunta. Como assim? Algo que você tem tal coisa, aí você pergunta diferente. Então ela está me atualizando com o meu inglês, né? Mas eu gosto muito e falo sim. Você fala legal. inglês? Sim. E eu Uau, tenho incrível. esses problemas, né? Eu converso muito com o pessoal por e-mail, então às vezes eu tenho que conversar no bate-papo, e aí é aquela hora da tensão, porque é muito psicológico, língua é habilidade, aí naquela hora que você precisava daquele modal verbs, daqueles termos mais assim, para você colocar e eu quero entender, e o duro, né? Às vezes eu converso com indiano. Então, eu tenho muitas pessoas que falam inglês na minha página e eu respondo em inglês por mensagem, mando áudio em inglês, só que não é a mesma coisa da conversação direta, assim, né? Então, não são muitas vezes. Então,
Aí acaba que travando um pouco, mas é tranquilo. If you want, let's start speaking English with me after, ok? Ok, ok. E eu vou contar uma surpresa que eu tive. Então, aí provavelmente, aí você vai me dizer se você sabe ou não sabe, mas eu ouvi na missa de Páscoa, o senhor cantou Regina Celli. Regina Celli, E aí, e aí ficou a dúvida, assim. Sim, e o senhor já gravou também cantando o Anima Christi, né? Mas latim o senhor sabe também ou não? Não, não sei, eu não sei latim. Não. Eu não sei, eu sei assim, algumas coisas que você lê ali no missal, né? Por exemplo, o Pater Noster, a invocação do Amém Maior, que é por Cristo, com Cristo, em Cristo. Você vai aprendendo algumas coisas, mas eu não sei falar latim. Ah, tá. E que, na Então, verdade, assim, se você quer. A gente teve na faculdade, a gente tem um semestre de latim, mas você aprende ali com poucas coisas, você não consegue ter diálogo. entendi. Mas eu acredito, assim, pela facilidade das línguas, se eu me empenhasse um pouquinho, aí eu conseguiria falar. Mas é que. Mais para oração, Salve Rainha, eu faço em latim, Anima Christi, algumas coisas assim, mas não falo. Sim. Eu acho que faz sentido, porque já aconteceu, por causa, né, treinando, estava no período que eu estava treinando bastante o inglês, e agora eu vou ter que entrar num novo período de treinamento, de ouvir uma frase em francês e deduzir, acho que é tal coisa, e ser exatamente aquilo. Você falou, mas como é que eu sei, né? Faz algumas ligações. Por quando você já faz aquela lógica, né? De, por exemplo, olha só que foi engraçado semana passada, eu estava na aula de inglês e de repente eu estava lá falando com ela alguma coisa e aí ela deu uma paradinha e eu falei assim, bueno, do nada já fui para espanhol. E eu falei assim, nossa, perdão, perdão, porque você fica com a mente quando você está trabalhando com língua. Então, tipo, 3 línguas. Você vai aprender a falar bem português para falar um inglês e depois também um espanhol. Mas eu acho fácil. Espanhol, por exemplo, eu nunca tive nenhuma aula assim de escola ou coisa do tipo. Foi mais internet. Não sou autodidata, né? Que as pessoas falam assim, a gente autodidata aprende muito rápido e sozinho. Não. Eu preciso ter alguém no sentido. Em inglês, eu prefiro que tenha mais alguém para conversar do que espanhol, não. Espanhol é tranquilo, porque aí eu já falo no texto, eu falo com as irmãs e aí vai. Uhum. O espanhol eu preciso, porque na empresa também a gente lida com muito mexicano, né? Só que eles, Ah, é então. incrível a capacidade deles de aprender português, assim, super É rápido. muito rápido. Na verdade, todo mundo que vem de fora para o nosso país aprende muito rápido português. E o problema é que a gente fala muito rápido a nossa língua, né? Se eles escutarem aqui a nossa conversa, eles não vão entender nada do que eu estou falando, porque eu falo muito rápido, além do normal, por ser nordestino também. Então, lá, a parte do Nordeste, já, se você coloca meus irmãos num momento ali de família, todo mundo fala, ninguém entende nada. Não entende. É uma coisa de louco. Eu tive. Isso é verdade. Só que assim, né? Como a minha família é tudo descendente de baiano, aí o pessoal fala mais assim, só que fala alto pra caramba. Nossa, é Então verdade, aí verdade. começa aquele. E começa Eu a acho falar. que são todos os estados do Nordeste que falam bastante alto. Acho que sim. Mais rápido, rápido. Como eu tive muito contato por conta de eu participar da comunidade de São Benedito, ali na Vila Municipal, lá tem muita gente do Piauí, né? E aí, com o contato com as pessoas do Piauí, às vezes a pessoa falava, Bem isso. aí depois eu fui entendendo. Aí você, depois de um tempo de convivência, você consegue entender as gírias, os comentários aí, ficou mais tranquilo, mas de início. É verdade. Mas é mais ou menos isso. Então, é o ser padre também, né? Por exemplo, a língua, no sentido de ser padre, né? Se você aprende uma língua, italiano, tem um padre que está estudando italiano, tem outro. Vai do desenvolvimento pessoal, né? Se a pessoa Uhum. quer, a pessoa aprende. E sendo padre, eu acredito que seja bom também. Por exemplo, no perfil aqui no Instagram meu, eu tenho gente de vários países. Então, se você cumprimenta, já é um diferencial, né? Hoje apareceu um gringo, no sentido de inglês, nem sei de onde é ele, mas é porque ele estava na live que eu estava apresentando também, que o Frei estava me entrevistando sobre a vocação no domingo, 4 horas da tarde. Então ele já entrou lá e ele falou assim:
em inglês, please, help, help, please, please, please. E a gente estava lá. Aí eu falei, olha, ele está pedindo inglês, mas a gente não vai conseguir falar inglês aqui por conta que a gente está com mais brasileiros, né? E aí explicamos para ele, e hoje ele já estava aqui no terço rezando comigo. Ah, que legal. Agora vem aquelas dúvidas famosas, mas eu saindo um pouco do clichê, porque todo mundo sempre pergunta, né? Ah, eu vou fazer uma outra pergunta, mas o pessoal começa assim: ah, por que padre não pode casar? Por que Uhum. isso? Não seria melhor? Porque se houve de escândalo, como se só os padres, só aparecessem problemas nos padres, né? Não acontece com mais ninguém, né? Mas Uhum. eu vou fazer uma outra pergunta. O senhor não acha que o povo está muito sexualizado? Aí todo mundo se preocupa só com isso? Sim, com certeza. É porque assim, eu sempre falo assim, ó, quando alguém fala, ah, por que padre não casa? Eu falo, cuida da sua vida, porque eu escolhi isso pra mim. É mais ou menos isso, né? Ó, por exemplo, essa questão dos escândalos, ontem mesmo no ontem não, ontem é que dia? Não sei nem que dia é. No domingo, quando tem o Fantástico, tava aparecendo lá um caso de um pastor que falava que tinha que fazer algumas coisas com algumas mulheres e era em nome de Deus. Então aparece escândalos também assim em outros lugares. Lembrando que assim, é, Deus ele tem que ser um Deus que transmite paz, amor, e você tem que pregar Deus e não usar-se de Deus para, sei lá, fazer uma outra coisa. Então, o mundo, né, tá muito, mas tá muito mesmo assim. Tudo tem que ser sexo, tudo tem que ser casado. Ah, se não é casado, tem que ficar fazendo sexo aí desregrado a todo tempo. Se não faz, tem algum problema. É sempre assim. O humano, e com essas ideologias que estão surgindo por aí, né, o mundo tá ficando um pouquinho bem diferente, né? Tá bem diferente mesmo. Para não entrar muito em polêmica, para que ninguém comente feio aqui no seu canal, né? Ninguém comenta feio. Então não vou nem entrar em tantas polêmicas, mas a situação é bem difícil. E o padre ele não vai casar porque ele faz uma opção, ele que escolheu, né? Tanto é que a gente também vê padres que escolheram ser padre, se ordenaram de repente saíram e casaram. Continua sendo padre? Continua sendo padre, porque a ordenação tem caráter indelével, a marca que está aqui na alma e que ninguém apaga, né? Então Uhum. é importante lembrar disso. Assim como o matrimônio é para sempre. Se não foi uma coisa, se não teve um problema grande e mesmo vindo a nulidade matrimonial, aí já é uma outra diferença, né? Lembrando que o casal assumiu aquele compromisso. E aí, quando a coisa é nula, é diferente. Né? Então, a gente sabe que o padre tem essa opção, ele escolhe. Eu até notei aqui também os 3 pontinhos que a gente sempre fala. E aí, falo de novo aqui: o padre ele não busca o sacramento do matrimônio para si por conta do primeiro momento que é eclesiológico. O que é isso? Eu vou me dedicar por inteiro entregar a minha vida desde sempre para sempre pela igreja. Então, tudo no que se refere igreja, no que fala igreja, onde está precisando do padre, o padre vai. Imagina, falamos que eu fui lá para Ibiúna, agora eu estou aqui em Carapicuíba, amanhã eu posso estar em outro lugar, obviamente, como sou diocesano, nas 13 cidades que a Diocese de Osasco cobre. Né? Então, está ali sempre dedicado à igreja. Um primeiro motivo. Um segundo motivo que nós temos para falar sobre essa questão do padre não casar é cristológico, ou seja, Jesus não casou. Por mais que Da Vinci ou qualquer outra pessoa tente falar uma heresia, né, de que às vezes, Jesus teve um amor, não sei o quê, é heresia pura, né? Então Jesus da Sagrada Escritura nunca apareceu para nós dizendo, o Filho de Deus casou com não sei, não tem nenhuma palavra assim. Então, como Jesus não casa, o sacerdote, aquele que foi escolhido, aquele que assumiu o compromisso e que quer configurar a sua vida, a vida de Cristo, também não casa, cristológico. E um terceiro motivo que vocês podem guardar no coração e nunca mais pergunte isso, quando alguém falar assim, por que o padre não casa? Por isso, isso e isso, né? E aí o terceiro motivo é esse, escatológico, ou seja, a gente antecipa aquilo que todos nós iremos vivenciar quando não existirmos mais aqui, né? A escatologia, a gente antecipa o grande final, onde todos nós estaremos diante de Jesus e, obviamente, se assim tivermos uma vida reta, a gente herdará assim os céus, né? Então, esses são os motivos. Mas são perguntas que nesse tempo todo mundo ainda faz, que já, são coisas que cada um cuidando da sua vida seria um momento mais interessante. Por exemplo, quando você passa de batina assim,
Tem alguns que dão uma risadinha, tem outros que olha, tem uns que ficam entendendo o mistério. Nossa, mas ele tá com essa roupa, deve ser padre, já sabe que é padre. Mas tem aqueles que riem também. Então, a roupa também faz a pessoa olhar para mim e lembrar, ó, Jesus ali, né? Tá, é um padre. Então, mesmo que dê uma risadinha ou coisa do tipo, não entenda, isso acontece. Mas é porque o mundo tá meio torto, né? Então, ninguém nunca vai entender a escolha de um padre, ou até mesmo de uma freira, porque também são escolhas radicais, né? É, E na família do mesmo jeito, se a gente vai perguntar a vocação nesse mês, quando fala de família, se pergunta para um casal, as dificuldades, nossa, são tantas. é. Vai sair E aí um. podia ser ao contrário, né, Leandro? Podia dizer assim, por que você não fica solteiro? Porque é tanta perguntinha assim. Eu sempre faço isso, né? Se alguém é casado e me pergunta, eu falo, e por que você não é solteiro? São várias questõezinhas que eu faço. E o duro é que agora o pessoal fica perguntando por que o padre não casa, mas fica incentivando o pessoal a não casar. Dá para entender? Agora tá bem tenso. Porque a pessoa já não tem mais aquela consciência da doutrina do sacramento do matrimônio, né? Sim. E aí tá bem tenso. Mas eu sou feliz assim, porque foi uma escolha que eu fiz, né? Graças a Deus. E no seminário tem toda a ajuda de psicólogo, psiquiatra, psicopedagoga, diretor espiritual, que aí você vai trabalhando as suas questões, né? Sua afetividade e tudo mais, para poder crescer. É, mas é que o pessoal, muitas vezes, pelo menos eu percebo isso, não com os catequizandos, porque eles ficam interessados, mas eu digo com pessoas de fora. Uhum. Né? As pessoas perguntam, mas elas não querem a resposta. Ela pergunta, por que o senhor não casa? Mas ela queria que você respondesse o que ela quer, não que você desse a resposta mesmo. É verdade. Eu percebo por contato até com amigos ou colegas protestantes, assim, dois que quiseram me ouvir não se converteram, não se tornaram católicos, mas ao menos não desrespeitam a igreja. Mas eu Uhum. já tive colegas que, assim, ficam perguntando as coisas da igreja, mas ele quer perguntar para ver se você sabe, para te pegar no pulo, e não, vamos ver o que ele está pensando efetivamente, né? Por que ele aceitou, né, ser católico, né? Porque parece um negócio, é incrível, né? Dizem que a gente é maioria, mas é um negócio bizarro, parece que não tem tanto católico assim. Outro dia eu fui fazer uma visita vestido assim. A mulher, na hora, eu até falei isso no Homilia uma vez, né? A mulher olhou para mim, eu falei, e a casa da dona Ciclaninha? Ela falou assim, não, não é aqui não. Aí eu falei, precisava fazer uma visita para ela. Ela falou assim, mas você é Uber, né? Me poupe, né? Então, tipo, vestido assim. Esse foi um fato engraçado, né? Vestido assim, todo de padre, e a pessoa falou assim, você é Uber? Porque todo mundo hoje em dia parece que é Uber agora, né? É. Ai, meu Deus do céu, Uber. Aham. Não tem consciência. Ali eu entendi que não tinha consciência nenhuma de parte, que nunca vi um padre na vida, né? Não. Como não há obrigatoriedade, então realmente já não tem, né? Já passaram algumas gerações. Sim, Meu isso mesmo. avô comenta que o padre, ele era, acho que, coroinha, alguma coisa ali na Senhor do Bonfim. E o Uhum. padre jogava bola. E o padre jogava bola de batina. É. Me parece que não podia tirar, né? Ele falou que o padre jogava bola de batina. Ele falou, era. Antigamente padre era sempre de batina, era norma, né? E aí ele comenta, ele falou isso. Então, assim, como já passaram muitas gerações, né? Às vezes até para evitar confusão, sei lá, vai fazer uma compra no mercado, aí não vai, né? Vai com uma roupa. Porque aí já vão dizer assim, mas tá usando que dinheiro para fazer essa compra? Né? Eu entro em farmácia, mercado, em qualquer lugar de batina, né? Não tenho, mesmo que olhem, que falem, que Deus abençoe, né? Eu acho legal, eu acho bonito e gosto. Tá certo. Além dessa história do Uber, teve mais alguma história engraçada? Nossa. Tem, assim, por exemplo, essa é bem engraçada, é um pouco tensa, né? Por exemplo, no início do meu ministério, quando eu estava fazendo as visitas, aí você dá unção, aí passa minutos, você recebe a ligação, morreu tal pessoa, unção, né? Aí depois você vai dar outra unção, passa pouquinho tempo, morreu a pessoa. Aí um outro dia um amigo meu estava doente, aí falaram assim, vamos chamar o Padre Cosme para te dar unção. Aí o meu amigo falou assim, não, não, pelo amor de Deus,
Não chama ele, porque todo mundo que ele reza morre. Putz, Todo mundo que ele dá unção morre. Então não traz ele aqui. Isso vixe. foi lá em Biúna. Aí eu falei assim, meu Deus, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. A unção é pra... Tá, se a pessoa morreu é porque vai ter vida diante de Deus. Se ela ficou viva é porque Deus ainda quis que ela continuasse um período aqui. Então esse é um outro fato engraçado, que daí eu fico me lembrando das vezes. Caramba. Mas é mais ou menos cômico, só isso mesmo. Do Uber foi o mais tenso, assim, que eu fiquei analisando. Eu falei, meu Deus do céu, tem que orar por esse povo. E teve algum momento assim, é lógico, né? Se não for discussão aí para não expor ninguém, mas assim, algum momento que foi tenso já, mesmo com 2 anos ou até do seminário mesmo assim, que você precisou passar ou até, sei lá, se ficou doente, alguma coisa assim que foi meio difícil de passar ou e foi tenso ou alguma pressão que sofreu, alguma coisa assim? Tá? Não, acho que no momento tenso, assim, de pressão, não, de enfermidade. Enfermidade, nunca passei nenhuma enfermidade tão séria, assim, no seminário. Uhum. Graças a Deus, né? A gente tem um convênio, eu quase nunca usei o meu. Eu acredito que eu não uso o meu convênio faz muito tempo mesmo. Então, enfermidade também não. Pressão, assim, você fala de modo geral desde seminário ou agora só como padre? Não, pode ser, assim, o senhor tem 2 anos e ainda teve um ano que ficou quase que dentro de casa, né? Tendo que fazer celebrações quase que privadas aí. Então, assim, nenhuma pressão nesse sentido. Nesse sentido de padre, não. E na caminhada do seminário, como eu falei, foi uma caminhada tranquila. Teve um ano, 2012, que eu queria sair, assim, do seminário, mas não foi uma coisa assim, ai, você tem que vencer. Então, eu venci, Uhum. mas foi bem tranquilo. Então, tranquilo. Tá certo. E aí, né, então não teve grandes dificuldades para se tornar padre. O ano passado foi um ano complicado, né? Era o primeiro ano, o senhor na empolgação até comentou. E vamos lá. Não, imagino que seja isso. Muito bom, ó. Eu gostei muito de conversar sobre este momento, né? Uhum, São detalhes da vida de um padre que muitas pessoas às vezes ficam. As pessoas às vezes ficam também naquela curiosidade, como que será, né? Então, como eu falei, às vezes eu sempre digo também, vem ser um dia de padre, aí acorda de manhãzinha, a gente tem a obrigação, a obrigatoriedade de rezar a liturgia das horas, né? E aí uhum, você reza, depois você vai fazer o que você tem que fazer, vai rezar a missa, vai visitar doente, vai fazer tudo, né? Vai atender confissões a manhã inteira ou a tarde inteira, vai estar tendo sempre uma programação. E, obviamente, cuidar da vida, da saúde, que faz parte também. Então, eu vou fazer 1 ano e 8 meses de padre, né? Um detalhe muito incrível que eu não podia esquecer de falar aqui para todo mundo é que quando eu fiz 1 ano de padre, no ano passado, 7 de dezembro de 2020, a nossa igreja aqui, ela ficou parecendo sem pandemia. Eu fiquei muito feliz. E sem contar que caiu uma chuva grandiosa, né? Uma chuvaça e a igreja ficou cheia de pessoas. Eu fiquei muito feliz. Então, é um fato legal que eu não poderia deixar de falar aqui. E graças a Deus é isso, né? Eu sei que talvez eu enfrentarei inúmeros desafios no futuro. Talvez um dia que for convidado a dar uma outra, sei lá, entrevista nesse sentido vocacional, talvez já tenha outras coisas aí que eu tenha que falar, né? Talvez apareçam aí, porque sempre é assim. Aquele que serve a Jesus é igual eu falei hoje na homilia na missa. Hoje não, ontem, né? Eu falei assim, ó, porque o evangelho, Jesus está ali querendo segurar a mão de Pedro. E aí Pedro segura, só que de repente passa um ventinho, ele já distrai. Quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente afunda. Quando a gente coloca os olhos em Jesus, o coração, a gente segue sempre. Então uhum. é sempre bom estar olhando para Jesus e é o que eu tenho colocado na minha vida. E aí já peço que todo mundo que vai assistir esse momento aqui no canal, a SESI e Catequese, Isso. possam, né, rezar por mim, rezar pelo canal, para que vocês conheçam, né, e cresçam com os conteúdos aqui postados. Muito Lembrei. obrigado mais uma vez. Não, eu agradeço, mas eu lembrei de uma pergunta aqui. Você comentou da liturgia das horas. Realmente é obrigatório, os padres têm que celebrar missa, mesmo que não seja ao público, todos os dias?
isso é obrigatório? Na verdade, assim, a obrigatoriedade, ele tem que rezar a missa, ele tem que rezar a missa. Na segunda-feira, somente na segunda-feira, ou na diocese, quando determina lá o dia, é o único dia que é a folga do padre, né? Mas o padre, em privado, se ele quiser, né? Não é obrigado, né? Se ele quiser, ele pode rezar. Eu tenho tido o costume de rezar sempre, porque eu vou na casa das irmãs, ou quando eu tenho missa também em outras paróquias, eu também pego missa dia de segunda-feira tranquilo. Então tem sido bacana. Mas não é uma obrigatoriedade, né? Porque senão as pessoas falam, ah, a obrigatoriedade mesmo é a missa dominical, que aí não pode faltar por hipótese alguma. Porque eu não sabia se havia essa obrigação, né? Eu sei da liturgia das horas, mas eu achava que o padre também tem que celebrar, mesmo que ele não, tipo, não viu ninguém. Aí ele tem que pegar e celebrar privadamente a Santa Missa para ele. Eu imagino alguma coisa, não sei se eu tinha ouvido se era obrigatório, alguma coisa nesse sentido. Então A sua não é câmera ficou obrigatório. pausada. Voltou? Oi, Não. padre? Tá só as fotos, mas eu Não? tô te ouvindo. Sim. Você tá Então me ouvindo? tô te ouvindo. A sua imagem deu uma desfocada aqui também. Tá voltando. Aí já. Mas não Ai, tem problema, Jesus. assim. Ah, não, assim Aqui. que. Espera aí. Agora A gente já. Oi? agora voltou? Não, a Voltou? sua foto não. Oi? Tá me A ouvindo sua já? fo- agora Certinho? voltou. Você Não, me ouve? não te Tá. ouço. Então, a sua imagem ela tá parando, mas Ouço. essa resposta aí é justamente isso, né? Não há uma obrigatoriedade. Somente o domingo, sim, é obrigatório. Não pode deixar de rezar. Na semana, na semana, Ah, na entendi. semana, exceção segunda-feira. Uhum, entendi. E a outra coisa, na verdade, o senhor falou que foi o caçula dos filhos, Aham. né? E só tentando lembrar aqui, se realmente havia, acho que era na Idade Média, de que o caçula, na maioria das vezes, se tornava religioso. Não sei se era na Idade Média, mas alguma coisa assim, que um casou, o outro foi aqui, o outro Uhum. igreja, né? Virava um religioso ou uma religiosa, no caso das mulheres, ou os padres. Se eu não me engano, na Idade Média tinha alguma coisa assim. Não sei se era uma regra. Sempre a família numerosa, ela mandava o filho mais novo para o convento ou seminário, né? Porque tinha os irmãos também. Sempre Uhum. entregavam. Talvez seja, né? Talvez tenha aí essa comparação, não sei. Talvez. Não, achei interessante, aí lembrei desse fato, né, da questão. Mas, então, para encerrar, além do que o senhor já comentou e até pelo seu agradecimento a participar do canal, se o senhor quiser mandar uma mensagem aí, porque tem jovens, tem pessoas aí que rezam pelos padres, jovens que pensam, será que vou, será que não vou, será que fico, né? Se o senhor quiser mandar uma mensagem para esse povo, então, fica aberto. Tá. Então eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade, dizer a você que está aí do outro lado, se Deus ele te chama para uma missão, o mais importante, como eu ouvi um dia, que você o faça o mesmo, né? Que você possa se abrir para a graça de Deus, que você possa deixar o Espírito Santo agir e que você saiba que para toda e qualquer vocação nós iremos enfrentar alguns desafios. E esses desafios eles serão sempre superados quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Jesus. Então, eu agradeço muito e digo a você, né, que o Espírito Santo agindo, nada e ninguém poderá nos abalar. Por isso, tenha coragem, corresponda aí ao seu chamado. Talvez, eu não sei que chamado Deus está me fazendo. Basta você olhar para o seu coração, basta você orar de verdade e deixar que Deus possa ir te falando e, obviamente, depois você busca os caminhos para poder crescer também aí na sua vocação. Então, continue rezando aí pelos padres e caminhemos firmes e fortes na nossa fé. Muito obrigado. Eu agradeço aos irmãos, compartilhe esse vídeo
Foi muito bom. E para terminar, não sou eu que vou me despedir, eu vou pedir para o padre dar a bênção final e nós encerrarmos esse vídeo, viu, meus irmãos? Então, padre, por favor. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Tchau, gente. Muito obrigado, Leandro. Foi uma alegria. Isso aí. Grande alegria. Muito obrigado, padre. Até mais.